Esquerda desesperada partiu para uma guerra sem escrúpulos e sem medir consequências contra o governo federal. A impressão que fica: quanto mais poderio ostentam, mais insignificantes se tornam diante da opinião pública. Exemplo maior é a Se você achar esse vídeo muito longo, não gostar de vídeos assim, preferir vídeos rapidinhos, com menininhas dançando, né? Aquele oba-oba, com piadinhas, então pode desligar. Agora, se você é um cidadão que está cansado de cruzar os braços e esperar que outros resolvam os seus problemas, se quer realmente mudar esse país, continue. Aqui você verá uma série de razões que justificam o porquê de não poder ficar em casa no dia 7 de setembro. No início da década de 1960, o mundo estava dividido. Era a Guerra Fria, direita versus esquerda. Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro. Na América, Fidel Castro, com o seu golpe, com a sua ditadura, imposta na marra, na arma, no paredão, perseguindo oposicionistas, conseguiu implantar o comunismo. E o grande sonho da União Soviética era ter o Brasil, essa potência natural, com a Amazônia, um subsolo riquíssimo, com uma abundância hídrica, enfim, é ter esse paraíso tropical empunhando a foice e o martelo. E eles quase conseguiram. Mas em 1964, 31 de março, militares brasileiros deram um basta na faixa. Começava aí o regime militar. A princípio, uma regência trina de generais comandou o país. Depois vieram Castelo Branco, Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo. Todos eles comandados, administrados pela mão de ferro de Golbery Couto e Silva. Os militares tiveram um governo de erros e acertos. Agora, na época, o povo brasileiro vivia em paz. Boas escolas estaduais, um nível de ensino muito bom. A gente podia dormir de portas abertas, porque bandido era tratado como bandido. Eles respeitavam e temiam a polícia que defendia o cidadão comum. Existiam assaltos, crimes? Sim. Mas o número era bem menor e aqueles que cometiam sabiam que se fossem pegos, se a casa caísse, o bicho ia pegar. Na educação, voltando, não tinha assim muitas universidades. Mas em qualquer país do mundo, a gente sabe, nem todos podem ter um diploma superior. Por uma razão muito simples, uma empresa, ela precisa do diretor, do executivo, do gerente, do chefe de seção e do apertador de parafusos. Já pensou se todo mundo fosse executivo? Quem é que iria lá mexer nos fornos? Mas na época, o segundo grau, que na época era chamado de científico,
colegial ou técnico, o aluno podia optar. E existiam belas escolas técnicas que estavam ao alcance de qualquer um que realmente quisesse estudar e ter uma profissão. Mas é claro que os comunistas não entregaram assim de bandeja o poder. Não, eles resistiram, eles vão resistir sempre, eles são que nem tarântulas, a ganância de estar por cima. E tivemos, na época, uma guerrilha urbana, uma guerra não declarada, era guerra. Guerrilheiros sendo formados com dinheiro comunista e o exército brasileiro resistindo. Tivemos torturas, tivemos mortes dos dois lados. Os dois lados cometeram crimes. Guerra não se faz com rosas, com flores. A coisa foi feia. Mas é claro, uma imprensa marrom, um exemplo maior, Pasquim, que era o xodó dos estudantes da época, sendo guiados por aqueles professores comunistas que sempre existiram e ficavam doutrinando, fanatizando por baixo do pano, porque a liberdade não era tanto. Se fossem pegos, a coisa pegava para eles. Mas o Pasquim tornava heróis e vítimas do militarismo aqueles que caíam do lado esquerdo e simplesmente ignoravam as baixas do lado direito. Honestamente, por mais que a mídia oficial tente hoje convencer a todos que no período do regime militar vivia-se em pânico, uma ditadura, não tinha liberdade, o povo era triste e não se investia na educação, as imagens que vejo não batem com essa realidade. E é claro que eu não me deixo guiar por fotos antigas. Diferente de muitos que hoje criticam, eu estive lá, eu vivi essa época. Essa fase foi caracterizada. Cidadão comum vivia bem, vivia em paz, podia trabalhar, tinha direito de ir e vir, podia sonhar com uma vida melhor desde que se dedicasse, porque não tinha governo paternalista, tinha que trabalhar, tinha que estudar, tinha que correr atrás. Enquanto aqueles que insistiam em trazer o comunismo para o país estavam em guerra com o poder. Muitos foram mandados embora. Se não estão satisfeitos com o país, saiam. Brasil, ame-o ou deixe-o. Mas no início da década de 1980, a oposição, leia-se comunistas, começou a crescer, porque tinha simpatia popular de adultos que, na época de crianças, começaram a ser trabalhadas. Então, o regime militar estava com os dias contados. E tínhamos dois partidos políticos, veja que beleza. De um lado, a Arena, partido do governo, do outro lado, o MDB, o partido de oposição. E o MDB cresceu, tomou força, o povo saiu às ruas, começaram a pedir diretas já, e principalmente a volta dos exilados. Vendo essa pressão, os militares, o presidente Figueiredo, começou a ceder, não tinha mais o que fazer. Então os exilados voltaram. Aí a coisa aqui virou, sabe, uma festa. Eles articulando, sabe, sendo tratados como heróis. Pois bem, tentando enfraquecer a oposição, o governo simplesmente lançou o pluripartidarismo. Só que a Arena virou PDS e não se dividiu. E aí aqueles patriotas de esquerda que voltaram nos braços do povo, que se preocupavam com o povo, com o melhor para os pobres, que defendiam a democracia, simplesmente pensaram no próprio umbigo, a ambição de ser chefe todo de um partido foi maior e a oposição se dividiu. Aí se multiplicaram os partidos.
Foi uma salada de pés. Entre os muitos, PSDB, PMDB e PT. Começava aí uma página vermelha na nossa história. Página essa que nos custaria muito caro. Figueiredo avisou: o brasileiro está entregando o país para bandidos. Um dia ele irá acordar e sentirá saudade de nós. O cara foi um profeta. Brasil transformado em paraíso de coronéis. Poder passando de mão em mão de forma hereditária e sempre entre os mesmos. Começava a fase do corporativismo, um país sem oposição. Eram só siglas, mas que convergiam para os mesmos interesses, ou seja, o próprio bolso, o se dar bem. Na frente das câmeras, inimigos de infância, um criticando o outro. Mas nas festinhas do poder, todos eram convidados VIPs. De Sarney a Temer, passando por Collor, pelo Mineirinho, depois FHC, Lula, Dilma. Cara, a coisa foi lastimável. Sarney enfiou os pés pelas mãos porque herdou uma inflação descontrolada e começou a judiar do país com o plano Sarney, plano Bresser, aquela coisa assim, de criar uma moeda do nada que se tornaria mais forte, congelamento de preços, falências de empresas. Sabe? O povo iludido virou fiscal do Sarney, ia fiscalizar os comerciantes que estavam roubando o país. Um absurdo. E é claro que esses planos todos deram errados, porque, poxa, se fosse tão fácil criar uma moeda forte por decreto, bastaria dizer, a partir de hoje, a moeda brasileira, compra $5. Nós seríamos uma potência econômica. Mas não é assim que a banda toca. Aí veio o Fernando Collor de Mello, o atleta, o bonitão, o filho do velho Melo, que tinha concessão da Globo em Alagoas, o playboy, o bonitinho. E esse simplesmente criou o Plano Collor, o maior estelionato já visto na história de um país. Ele confiscou a poupança dos brasileiros. O plano não deu em nada. E Collor, ainda por cima, tentou desafiar o seu criador, o Roberto Marinho, da Globo. Sabe? Inventou uma rede Gazeta, começou a concorrer com a Globo, conseguiu o monopólio para transmitir a Copa do Brasil, contratou Galvão Bueno. Bom, numa festa na sua casa, o Roberto Marinho simplesmente disse: eu criei esse boneco, eu vou destruir. Em 6 meses, Collor caiu. Aí entrou o mineirinho Itamar Franco, o presidente biônico pós-impeachment, e justiça seja feita. Ele deixou a sua marca na história, pois criou o Plano Real. A inflação estava acabando com a vida do Brasil. Era algo absurdo. A gente chegava e perguntava: quanto custa isso? 1. Quanto? 2. Não entendi. 3. Era galopante. Então, o Itamar, vendo os erros dos planos anteriores, fez um diferenciado. Ou seja, criou um indexador, URV, Unidade de Referência de Valores. Então, uma URV valeria $1 sempre. Já a moeda brasileira desvalorizaria todo dia. Então, tudo começou a acontecer no país com a URV. E assim ele foi acomodando a economia. Claro, muita gente perdeu. Uma mudança dessas, sempre tem alguém que é prejudicado. Aí, já de uma forma estratégica, para eleger Fernando Henrique Cardoso,
evitando que Lula, que vinha do PT, aquele partido que nasceu dizendo que era dos trabalhadores, que era o partido pobre, mas já surgiu com a bênção de empresários, de religiosos, e teve como o primeiro candidato a cargos executivos um Matarazzo Suplicy, a burguesia paulistana. E Lula, o PT, corria o risco, sim, de se eleger. E o medo da esquerda que estava no país era não conhecer o Lula e achar que ele poderia ser um radical. Aí o radical entrando, todo mundo perderia. Então, FHC assumiu como o ministro da Fazenda, o responsável pelo Plano Real. Aí, durante o seu mandato, a URV se transformou na moeda real. Bom, para ter uma ideia, 84 centavos de reais compravam $1. Nossa, o país viveu uma euforia, era brasileiro viajando pelo mundo, nunca se viajou tanto pelo país. A inflação estava controlada. Era hora do quê? De investir na produção, na educação. Mas que ficaram na festa do fim da inflação e esqueceram o resto. FHC reeleito derrotou Lula nas urnas 2 vezes, claro, ele tinha o Plano Real como o principal cabo eleitoral. O substituto natural seria quem? Covas. Dificilmente Lula venceria Covas. Só que Covas morreu. Aí o PSDB não tinha mais ninguém, tinha um Alckmin desconhecido. Lula chegou chegando. O Brasil tremeu, a esquerda que tomava conta do país tremeu mais ainda. Meu Deus do céu, um radical assumindo. Nós vamos ter um Talibã aqui. Que nada. De cara o Lulinha mostrou a que veio. Ele estava disposto a negociar. E fatiou o Brasil entre os aliados em troca de popularidade. Surgiu o lulismo, um regime baseado em marketing, ou seja, vender para o país uma verdade que só existe no papel, vender a ilusão, a utopia. E dividir o partido em 2. Aquele que aparece no palco seria o PTzinho do Lulinha legal, sempre ao lado do povo. Nos bastidores, o partidão. O partidão era o seguinte: toda roubalheira seria perdoada, desde que a comissão do partido fosse garantida. Ou seja, o plano era criar o similar ao Reich de Hitler. Ai, Lula! Reich de Hitler, Lula, PT. PT, 1000 anos no poder. Uma potência econômica e política amparada por todos os segmentos da sociedade, porque, de uma forma generosa, distribuía o dinheiro do país e se mantendo uma eternidade no poder. Ninguém consegue cultivar uma sequência de erros para depois colher tudo do bom e do melhor. Não. Erros cometidos no passado têm que ser pagos no presente em prejuízo do futuro. E o Brasil começa a pagar o preço. O Brasil vive uma crise energética. Temos problemas de clima, falta de chuva, aquelas questões da natureza que não se pode e não se tem como combater, mas existem outros detalhes nessa história. Vamos voltar ao tempo do regime militar, onde aqueles ditadores horrorosos que comiam criancinhas, que não deixavam a população respirar, o regime da bota, que não pensavam no futuro. Pois bem, esses homens na década de 1970 previram esse crescimento do consumo e pensaram numa usina gigantesca. Logo a esquerda veio com tudo, é um elefante branco, é um desperdício de dinheiro, para quê? Pois bem,
Rio Paraná, uma das maiores riquezas do nosso país. Em termos de extensão, 4.880 quilômetros, desde a sua formação até a foz no Rio da Prata. Ele é o principal formador da Bacia do Prata, que divide Uruguai e Argentina. Ele é considerado o 8º rio do mundo e o 2º da América no geral, perdendo apenas para o Amazonas. Pois bem, esse rio, ele não tem uma nascente. Ele surge da união do Rio Grande, que faz a divisa do São Paulo com Minas Gerais, e do Rio Paranaíba. Aí nasce o Paraná e desce para receber afluentes gigantes e conhecidos. Vamos lá. Rio Pinheiros, Rio Tietê, que banham São Paulo. Quem nunca ouviu falar desses dois rios? Rio Paranapanema, Rio Tibagi, Rio Ivaí e, pasmem, o Rio Iguaçu, que forma as cataratas do Iguaçu. Pois bem, quando chega em Foz do Iguaçu, esse rio Paraná começa a fazer divisa com o Paraguai e com a Argentina. Depois entra no território argentino e segue até chegar na Bacia do Prata. Então, o governo brasileiro pensou em construir uma represa, uma usina hidrelétrica, no ponto de maior vazão de água do Rio Paraná. E, pasmem, esse ponto era justamente na divisa entre Brasil e Paraguai. Um local que a água corria tão forte que, ao bater nas pedras, tinha um som. E daí o idioma guarani deu o nome à futura usina, Itaipu, pedra que canta. Mas, tecnicamente falando, a construção teria que ser ali, porque quanto maior a velocidade da água, mais fácil a formação do lago. Maior vazão de água para a usina. Então foi feito um acordo com o Paraguai. Na inauguração, a Itaipu tinha 18 turbinas. Nove ficariam no lado paraguaio, 9 no lado brasileiro. Como o interesse era do Brasil, o Paraguai não investiu um centavo na obra. Toda a construção foi com o nosso dinheiro e o acordo foi feito. Das nove turbinas do lado paraguaio, uma já era suficiente para o consumo de todo o Paraguai. E as 18 turbinas daria mal e porcamente para suprir as necessidades da região sul do Brasil na época. Pois bem, o acordo foi o seguinte: o Brasil bancaria toda a obra e o Paraguai venderia para nós a energia produzida em 8 turbinas a um preço bem abaixo do mercado. Porque, pagando menos, o Brasil recuperaria o dinheiro investido na usina do lado de lá. Foi ótimo para os dois lados, porque o Paraguai recebeu a energia que necessitava sem gastar um centavo. E, melhor para eles, se tornou o maior exportador de energia elétrica do mundo. Itaipu foi construída, na inauguração era a maior usina do planeta, supriu as necessidades de energia que a região convivia com essa falta. E o Paraguai só ganhou. Para ter uma ideia, até a distribuição e transformação da energia ficou sob a responsabilidade do Brasil. Porque a energia paraguaia, ela é contínua, a nossa é alternada. Vamos explicar de uma forma meio leiga. Imagine uma linha inteira, sem nenhum corte. Pois bem, ela é mais forte, mas a abrangência é menor.
Agora imagine essa linha cheia de arestas. Tem o desenho aí para você entender. Ela é mais frágil, mas mais abrangente. Então o Brasil construiu as torres de transmissão, fez a conversão, bancou tudo. Mas perfeito! Um bom acordo é quando está de acordo com os dois lados. Aí o Lula chegou e o que ele fez? Para fazer média com o Paraguai, ele encerrou esse acordo e aceitou que o Brasil pagasse preço de mercado para os paraguaios. Ou seja, todo o dinheiro que ainda não tinha sido recuperado ficou para o país vizinho. E não bastasse, a energia ficou bem mais cara para nós. Tá pensando que acabou? Que nada. Ainda tem coisa muito pior pela frente. A começar pela Petrobras, uma das maiores vítimas do lulismo. Não bastasse, algo semelhante aconteceu com o gás. O Brasil consome muito desse produto e suas reservas não são das melhores, mas já a Bolívia tem gás em abundância. Então, a Petrobras construiu 2 usinas dentro do território boliviano, construiu toda a tubulação de distribuição que trazia o gás lá, bem do centro da Bolívia até o nosso território. Os bolivianos não investiram um centavo, mas, em troca, existia um acordo que nós pagaríamos durante anos um preço bem abaixo do mercado para recuperarmos o investimento. Para os bolivianos também foi ótimo, pois podiam extrair o seu gás sem investir nenhum centavo. Aí entrou Evo Morales. Aí o Evo Morales simplesmente foi e nacionalizou as usinas. Acabou. Acabou o contrato, acabou tudo. As usinas eram bolivianas e o Brasil teria que pagar preço de mercado. E na quantidade que a Bolívia achasse que deveria entregar. E o Lula aplaudiu. Não teve um esforço, não teve nada, não teve uma resistência. Entregou de mão beijada 2 usinas para os bolivianos e nós passamos a pagar o gás mais caro. E tudo por quê? Porque Evo Morales era da mesma ideologia e fazia parte, do Fórum São Paulo, que sonhava em criar aqui na América do Sul a União das Repúblicas Socialistas Sul-Americanas, onde Hugo Chávez e Lula seriam os grandes mandatários. Mas não saia daí. A seguir, outros estupros sofridos pela Petrobras na época do governo que fazia mingau do nosso dinheiro. Pobre Petrobras. E Pasadena, se preferirem, um elefante branco sucateado nos Estados Unidos, que o PT, na época, simplesmente gastou um caminhão de dinheiro e comprou aquela bomba que os americanos queriam se livrar. Foi um prejuízo horroroso. Tanto que pagou caro e devolveu barato. Agora, alguém pode explicar quem ganhou com essa transação? Essa coisa diabólica, nefasta? Expliquem para mim, porque, com certeza, a Petrobras e o Brasil não foram beneficiados. Pobre Petrobras. Apenas mais uma vítima entre as muitas estatais. Porque o Lula, quando assumiu, ele não tinha maioria no plenário, longe disso, ele teria muitas dificuldades para governar e colocar em prática a sua ideia de impor ao país a ideologia foice-martelo. Então, o que ele fez, diferente de Bolsonaro, que está batendo de frente contra tudo e contra todos, ele simplesmente loteou o país, loteou nossas estatais entre os partidos. Então, a Petrobras passou a ser comandada por políticos que não entendiam porra nenhuma do assunto e, além disso, como acontecia em outras empresas, era
Um para eu, um para o país, um para eu. Um para eu, um para o país, um para eu. O roubo, a corrupção passou a dominar, se transformou numa forma de governo. A mentira sustentada pelo marketing. País sucateado, deficiente em quesitos básicos, se jogou na aventura de uma Copa do Mundo e deixou para o brasileiro pagar elefantes brancos sem nenhuma utilidade. Se existe algo que o governo do Lula, que o lulismo no geral, foi perfeito, foi no marketing. Eles vendiam a euforia. Aí nós caímos na saúde. Não tínhamos hospitais, não tínhamos nada. Sabe o que eles fizeram? Eles construíram estádios para vender a ideia de um país grande que tem como organizar uma Copa do Mundo, verdadeiros elefantes brancos. A Copa do Mundo de futebol FIFA, que era para ser uma alavanca no equipamento urbano da cidade, que era para trazer benefícios ao nosso país, só trouxe prejuízos. Hoje temos estádios com capacidade para 80 mil pessoas, que os times locais não conseguem colocar 4 mil lá dentro. Que não estou nem considerando pandemia. Pandemia ninguém podia adivinhar que ia acontecer. Não, estou considerando um período normal, que se Deus quiser a vida voltará ao normal, mas os estádios continuarão vazios e outros abandonados. Para quê? Para que construir estádio em Brasília, no Mato Grosso? Nada contra esses estádios, mas não tem futebol para ter arenas desse porte. Para quê? Para que construir um estádio novo em São Paulo e dar de presente ao Corinthians se já tinha o Morumbi que bastava reformar? E para que reformar o Beira-Rio em Porto Alegre se já tinha a Arena do Grêmio pronta, instalando de nova? E outra, como explicar essas obras absurdamente caras, bem acima do valor de mercado? Como explicar? Não precisa explicar. E nesse meio tempo, a nossa saúde foi deixada de lado. Mas o brasileiro vivia orgulhoso. Nós organizamos uma Copa do Mundo. Essa era a tática do PT. Afinal, não se organiza uma Copa construindo hospitais. E a educação? Meu Deus do céu. Lula foi o primeiro presidente após o regime militar a receber a inflação abaixo dos 2 dígitos. Ele recebeu uma inflação que presidentes anteriores tinham que suportar 300%, 400% ao ano, abaixo de 2 dígitos e estabilizada. Ele tinha tudo para alavancar esse país. Ou seja, investir na educação e na produção, investir na indústria. Pois é. Sabe o que ele fez? Ele criou a ideia que todo mundo deveria ter um diploma de curso superior e autorizou a abertura de fábricas de diplomas, que faculdades, universidades nunca foram fábricas de diplomas. Cursos caros que não formavam ninguém. E criou uma nova versão do empréstimo educativo, do crédito educativo, que já existia. Então os jovens entravam na faculdade, aí o pobre está na faculdade. Vejam só, milhares e milhares de jovens matriculados. Só que eles não falavam que desses milhares e milhares, apenas 16% se formavam e com esforço próprio. E depois de formados, herdavam uma dívida para pagar e não conseguiam emprego. E por que não conseguiam emprego? Bom, as nossas empresas, as que ainda resistiam, elas precisavam contratar, só que a mão de obra que vinha dessas faculdades não tinha formação para ocupar os cargos. Então as empresas tinham que importar mão de obra, enquanto os nossos jovens continuavam desempregados. Aí você pode pensar que o que eu estou falando não tem lógica. Poxa, se eles não investiam na produção, se eles roubavam, se eles faziam tudo isso que eu estou falando, como é que os índices da economia eram maravilhosos? Simples. Extrativismo.
Eles simplesmente tiravam as nossas riquezas naturais e entregavam de presente, vendiam abaixo de mercado para as grandes potências. Claro que o balanço comercial era uma exportação incrível, mas exportação de nossas riquezas, sucateando as nossas reservas, para que depois a gente tivesse que ir lá fora e comprar tudo manufaturado, bem mais caro. Basta ver o petróleo, o pré-sal, cara, pense. Estados Unidos, Canadá, outras potências têm milhares de quilômetros de costa. Bom, os americanos têm até mais mar do que nós, porque eles têm a costa leste e costa oeste. Será que só o nosso litoral tem pré-sal? Ou seja, aquele petróleo lá embaixo, lá no fundo? Claro que não. Só que os países inteligentes estão guardando suas reservas. E não compensa extrair o petróleo. Não compensa ir lá no fundo buscar o pré-sal. Por que não compensa? Pensa, cara, pensa. Quanto mais fundo, mais cara é a extração. Então, o custo para tirar é absurdo. O mundo procura uma energia diferente, uma energia limpa, alternativa. O petróleo está perdendo o mercado, então, naturalmente, o preço do barril está caindo. Poxa, enquanto o preço do barril cai, o nosso se torna mais caro, porque a nossa extração ela custa mais. Ou seja, se o lulismo estivesse no poder, eles estariam dando de presente as nossas reservas de petróleo. Em troca de quê? Gráficos. Gráficos. Porque o gráfico mostra o valor arrecadado na venda e não o lucro, não mostra os custos. E eles passaram anos dando nossas reservas naturais de presente. Por que você acha que agora as grandes potências querem o PT de volta, querem Lula de volta? Por que a França tenta bater no atual governo do Brasil? Porque acabou a mamata. Vocês acham que a essência dos perfumes franceses vinha de onde? Até mesmo a Bélgica, que é famosa pelo seu milionário comércio de pedras. Vocês acham que essas pedras vinham de onde? Agora, procurem fazer um cálculo assim por alto. O preço que é vendido o perfume francês para o mundo e a quantidade desse perfume e a quantidade de pedras comercializadas na Bélgica e a quantidade de pedra que era vendida oficialmente aqui no Brasil. Os números são gritantes no abismo entre eles. Então, para piorar, boa parte dessa venda era no contrabando autorizado. Quem ganhava com isso? O Brasil não era. E outra, a fortuna gasta, só para citar um exemplo, em Cuba, naquele Porto Mariel, enquanto os nossos portos continuavam sucateados. Ah, é que nós demos empregos para brasileiros lá em Cuba, das nossas construtoras. Poxa, mas se fizesse essas obras aqui no Brasil, não dariam empregos também? E o pior, agora a gente sabe de calotes que Cuba, Venezuela, onde se construiu um metrô lá, Bolívia, outros países, não irão pagar o que devem para o Brasil. Mas será que é calote? Eu acho que não. Porque tudo indica que era um dinheiro que saiu já se sabendo que não voltaria mais. Agora, quem ganhou com essas transações? O Brasil não foi. E a nossa indústria? E a logística para a nossa indústria? Não. Nossa indústria sucateada, nossos portos sucateados, caros, o desemprego crescendo. E ao invés de investir no nosso setor produtivo, sabe o que ele fez? Ele abriu as fronteiras para o contrabando. Em nome do emprego, do sustentar de famílias, ele autorizou a entrada, sabe, escandalosa, de produtos contrabandeados. Produtos de onde? Da China. Então o Brasil se tornou
o grande comprador do produto chinês. Olha que coincidência. Mas, claro, não poderia ser de forma oficial. Já imaginou se estivesse importando o produto falsificado da China? Como explicar para as nossas empresas? E mesmo assim, ele teria que cobrar os impostos, aí esse produto ficaria no mesmo preço dos fabricados aqui. O que eles fizeram? Usaram o Paraguai. Então o Brasil começou a trazer o produto chinês via Paraguai. Era uma coisa impressionante. Dezenas e dezenas de ônibus muambeiros na estrada. Um ou outro era atacado. Só que quando atacados, os muambeiros já sabiam o quanto teriam que dar de gorjetinha para os fiscais que estavam na estrada. E de vez em quando eles pegavam um para dizer que a fiscalização estava acontecendo. Agora, o mais impressionante é que se tivesse uma fiscalização séria na estrada, ser pego com a mercadoria era contrabando. Mas nas cidades poderiam vender, desde que pagasse uma taxinha para as prefeituras. Vender um produto que não pagava imposto nenhum, ou seja, bem mais barato que os fabricados no Brasil. Então a gente tinha camelô vendendo na porta das lojas. Lojas de comerciantes que pagavam impostos, que davam empregos. Ou seja, eles estrangularam o comércio oficial do Brasil. E, em paralelo, destruíram a nossa produção. E chegou no momento que a situação era tão grave que não podia estancar esse contrabando, porque daí o desemprego seria maior ainda, porque a informalidade só cresceu. Eles arrebentaram com a nossa economia. Mas nos discursos, nós demos empregos a quem precisa, a classe mais pobre. Por que não deram estudo? Por que não deram formação? Por que não investiram na produção? Porque povo culto pensa. E quem pensa não cai nas armadilhas de um marketing mentiroso. Empresas produzindo, gente empregada, gente com uma estabilidade financeira, irá perceber que o tal do comunismo, socialismo, igualdade, não existe. Não existe porque simplesmente o ser humano tem um instinto de competição. Porque pensem, para ser um alto executivo, comandar uma videoconferência em 4 ou 5 idiomas, a criança tem que dedicar os melhores anos de sua vida estudando. Agora, com todo respeito, para ser porteiro numa empresa não precisa de estudo. Mas imaginem, se esse executivo for ganhar o mesmo salário do porteiro, o que iria justificar ele passar uma vida estudando? Aí alguém poderia dizer, nossa, é o idealismo, é a cidadania. Poxa, nós estamos falando de um cidadão perfeito. Se existisse essa perfeição, qualquer regime, qualquer ideologia serviria. Então, o que eles vendem é uma utopia, não encaixa com a realidade. É só pensar um pouco. Por isso que o povo não pode estudar. Porque se pensar, tudo aquilo que eles planejam e vendem como verdade perde o sentido. Porque, na verdade, eles vendem o mundo perfeito, só que não mostram como se constrói. Porque, simplesmente, esse mundo não existe na realidade. Deram de presente nossas riquezas e enriqueceram quem já era rico e nos empurraram muamba goela abaixo. Eles simplesmente apostaram no destruir por melhor comandar. Ou seja, acabar com toda a noção de ordem, de disciplina, de trabalho, de respeito, de limites, a inversão de valores, a divisão da sociedade em classes, categorias, raças, credos. Criar um pandemônio, porque sociedade dividida, brigando entre si e sem noção de certo ou errado e limites, ela não tem tempo nem capacidade para ver
o que o governo está fazendo. E eles estavam conseguindo. Mas daí, do nada, aparece um candidato do baixo clero, que todos riam da candidatura, e é eleito. E esse candidato trouxe as ideias da direita. Ou seja, o direito à liberdade são valores essenciais na vida humana que devem ser conquistados com o cumprimento de deveres. E que viver em sociedade significa seguir regras, normas, e que o teu direito termina quando inicia o do outro. É a convivência, é o respeito, é o trabalho. A pessoa vale pelo que ela produz. A pessoa tem o direito de lutar, de ter, mas tem que trabalhar, tem que conquistar. E essa forma de pensar destrói totalmente o socialismo vendido por eles. E hoje a gente vive o quê? Uma ressaca de uma sequência de erros. Quer dizer, temos problemas na indústria, temos a inflação, temos problemas na educação, temos a pobreza, pagamos caro pelo gás, pagamos caro pela energia. E agora eles querem colocar a culpa de tudo no atual presidente. Vejam se tem lógica. O cara, em 3 anos de mandato, é culpado de tudo que é ruim. E eles, que desde a década de 80 simplesmente viraram as costas para o país, são a solução para o problema. Dá para imaginar? Dá para aceitar? Pense bem. Pense e conclua. Se quem é capaz de usar até uma pandemia como ferramenta para voltar ao poder, merece respeito, merece crédito. Pense. Pense em tudo que foi falado nesse vídeo. E se você discordar, fique em casa de braço cruzado, esperando um governo paternalista que vai garantir que você poderá ficar em casa, fumando seu baseado, no boteco, jogando bola, ou então assaltando, porque eu sou o crime, as minas pira, que terá todo o apoio das leis, todo o apoio da sociedade, porque você é um ser humano e merece todo apoio, porque você tem direitos. Você é igual a todo mundo, é um parasita, mas é igual a todo mundo, é um oportunista, mas é igual a todo mundo, é um bandido assassino, mas é igual a todo mundo. Quer dizer, o resto é que não presta, você que está certo. Se você pensa isso, fique em casa 7 de setembro. Do contrário, vá para a rua e lute, porque é agora ou agora. Igual ao início da década de 1960, eles estão querendo entregar o Brasil para os comunistas. Naquela época, nossos ancestrais não permitiram. E você vai permitir? Assunto encerrado e ponto final.